Capítulo 20. A Toca de Laracna. Podia ser dia, como Gollum afirmava, mas os hobbits mal percebiam qualquer diferença, exceto pelo céu, que parecia um vasto teto de fumaça. Em vez da noite profunda, que ainda se insinuava em fendas e buracos, uma sombra cinzenta e indistinta cobria o terreno rochoso ao redor deles. Seguiam adiante, com Gollum à frente, e os hobbits lado a lado, subindo um longo desfiladeiro circundado por pilares e colunas de pedra esculpida pelo tempo, erguidas como gigantes estátuas deformadas. O silêncio reinava absoluto. A 1 milha de distância, erguia-se uma vasta muralha, uma última e imponente massa de rocha que os ofuscava. Escurecendo cada vez mais à medida que se aproximavam, ascendia muito além de suas cabeças, ocultando qualquer visão do além. Aos seus pés, jazia uma sombra profunda. Sam farejou o ar, desconfiado. Aquele cheiro ficava mais forte a cada passo. De repente, encontraram-se sob a sombra, onde avistaram a entrada de uma caverna. Gollum sussurrou que era ali a entrada, o túnel. Não mencionou o nome amaldiçoado, Torek Ungol, a Toca de Laracna. Um fedor insuportável emanava dali, não da natureza pútrida dos prados de Morgul, mas um cheiro de imundície acumulada e apodrecida nas trevas interiores. Frodo perguntou se era o único caminho, ao que Gollum confirmou. Sam inquiriu se Gollum já tinha atravessado aquele buraco antes e mencionou que talvez ele não se importasse com aqueles cheiros horríveis. Os olhos de Gollum brilharam ao responder que Sméagol podia enfrentar coisas terríveis e que já tinha passado por ali. Era o único caminho. Sam continuou questionando a causa do cheiro, sugerindo que poderia ser um buraco de orques com sujeira acumulada por anos. Frodo concluiu que, com ou sem orques, se fosse o único caminho, teriam que segui-lo. Respirando fundo, entraram na caverna. Após alguns passos, estavam mergulhados numa escuridão total. Apenas nos corredores sem luz de Moria Frodo e Sam haviam experimentado algo assim, e ali parecia ainda mais densa. Em Moria, ao menos, havia ares circulando, ecos e uma sensação de espaço. Ali, o ar era estagnado e pesado, e o silêncio esmagador. Era como se caminhassem num vapor negro e denso. A escuridão não apenas cegava seus olhos, mas também a mente, apagando memórias de cores e formas. A noite eterna parecia reinar suprema. No início, seus sentidos ainda estavam aguçados. As paredes eram surpreendentemente lisas e o chão, com poucas exceções, plano. O túnel era alto e largo, permitindo que os hobbits caminhassem lado a lado sem perder contato com as paredes. Gollum, sempre à frente, mal distanciado de seus passos, respirava de maneira que podiam ouvir sua respiração ofegante. Com o tempo, a sensibilidade foi diminuindo. O tato e a audição pareciam entorpecer e seguiam em frente, guiados pela determinação de atravessar e alcançar o portão no final. Eventualmente, Sam, à direita, detectou uma abertura lateral e um sopro menos pesado de ar, que logo deixaram para trás. Comentou que havia mais de um corredor ali, sugerindo que poderia ser um covil de orques. Passaram por mais aberturas, umas maiores, outras menores, mas seu caminho principal permanecia reto, sem curvas, sempre subindo. O ar tornava-se cada vez mais sufocante e agora sentiam frequentemente algo roçar em suas cabeças ou mãos. Longos tentáculos ou plantas penduradas, não sabiam ao certo. E o fedor intensificava-se, preenchendo seus sentidos restantes com tormento. Quantas horas teriam se passado naquele abismo sem luz? O tempo parecia ter perdido todo o sentido. Na escuridão eterna, a proximidade do perigo lançava um manto ainda mais denso de terror sobre os pequenos corações valentes dos hobbits. Frodo e Sam, embora abalados, foram impulsionados pela luz crescente do frasco de Galadriel, que banhava o túnel em um brilho prateado, empurrando as trevas para longe. Cada passo que davam era uma luta contra o medo e o desespero, mas agora, com a estrela em suas mãos, parecia que tinham uma chance. A luz parecia afastar os tentáculos invisíveis que antes tocavam suas cabeças, como se uma barreira protetora os envolvesse. Os ruídos sinistros não desapareceram, mas com a luz ao seu redor,
os dois amigos podiam enfrentar qualquer coisa que surgisse à sua frente. Eles seguiram pelo túnel à direita, a única passagem agora desimpedida. Cada segundo parecia eterno, cada som, um prenúncio de algo terrível. Sam, mantendo sua coragem, imaginou Tom Bombadil, a figura jovial cuja lembrança parecia insuflar um sopro de coragem adicional em seu peito. Não podemos parar agora, pensou ele, e sua determinação renovada se refletiu em suas palavras de encorajamento a Frodo. Frodo, por sua vez, sentia o peso do anel e a malignidade à espreita, mas a luz dava-lhe a força necessária para seguir em frente. A terra, saturada de mistério e perigo, viu seu poder crescendo em desespero e esperança quando a chama de prata começou a brilhar intensamente nas mãos de Frodo. Um orbe de luz, límpido e ofuscante, como se Eärendil tivesse descido dos céus com a última Silmaril em sua fronte, afastando as trevas ao redor. Naquele instante, a escuridão se dissolveu, revelando a pura essência do frasco que Frodo carregava, agora flamejante com uma luz branca e viva. Frodo, tomado pela surpresa, contemplou o presente com reverência, compreendendo ainda mais sua inestimável importância. Um presente tão poderoso, raramente lembrado durante sua jornada, manteve-se recluso por medo de sua luz reveladora até o sombrio Vale Morgul. Erguendo o frasco, Frodo pronunciou palavras que jamais pensara antes. Aia Eärendil Elenium Ancalima. Como se outra voz falasse por ele, imperturbada pelo ar contaminado da caverna. Entretanto, forças antigas e sombrias ouviram aquele grito. A escuridão, antiga e destemida, começou a pesar sobre Frodo. Não muito distante, um par de olhos abomináveis e monstruosos começou a se aproximar, trazendo consigo uma malícia profunda e uma sede horrenda por suas presas. Frodo e Sam, petrificados de terror, começaram a recuar. Os olhos terríveis pareciam segui-los, vacilando apenas quando Frodo ergueu o frasco novamente e chamou por Galadriel. Coragem ressurgiu nele e, sem hesitar, Frodo agarrou o frasco e sacou sua espada, ferroada. A lâmina élfica reluziu, a luz prateada dançando em suas bordas. Avançando, Frodo ameaçou os olhos que hesitaram, recuando perante a intensa luminosidade. Um a um, os olhos se apagaram. A radiação da estrela de cristal nunca antes os havia afligido tanto. A luz penetrou profundamente nas sombras subterrâneas e os enormes olhos finalmente desapareceram. Sam, mantendo-se ao lado de Frodo, externou seu alívio, exclamando que, se os elfos soubessem da bravura ali mostrada, certamente fariam uma canção sobre isso. No entanto, a voz da prudência falou mais alto. Eles precisavam aproveitar a oportunidade e escapar daquele túnel maligno. Os hobbits começaram a subir a caverna íngreme, cada passo os afastando mais da mortífera toca e revigorando seus corações e pernas. O ódio da vigia cegada, porém, ainda os espreitava. A luz e a esperança se tornaram palpáveis quando um sopro frio de ar fresco os alcançou, sinalizando a proximidade da saída. Ansiosos, eles avançaram rapidamente, mas, para sua surpresa, encontraram a passagem bloqueada por uma barreira elástica e impenetrável. Frodo ergueu o frasco, revelando uma teia cinzenta que resistia à luz. A luz da estrela de cristal brilhava firmemente nas mãos de Frodo, irradiando uma luz que se recusava a atravessar a imensa teia cinzenta à sua frente, uma barreira opressiva e impenetrável dentro do túnel. A teia, espessa como cordas, estendia-se horizontal e verticalmente, como a obra de uma aranha gigante. Sam, com um riso sombrio, descartou a visão perturbadora. "Teias de aranha!" exclamou. "Isso é tudo? Mas que aranha! Vamos acabar com elas!" Sua espada desceu com fúria, mas os fios reagiram com uma elasticidade traiçoeira, repelindo a lâmina e seu braço com força, como uma corda de arco sendo solta. Após 3 tentativas, Sam finalmente conseguiu romper apenas um dos inúmeros fios, que vibraram e chicotearam o ar, provocando um grito de dor quando a ponta cortou sua mão.
Frustração e desânimo ameaçaram dominá-lo, mas Frodo permaneceu resoluto, sugerindo utilizar Ferroada, a lâmina élfica, esperando que ela tivesse o poder de cortar as teias sombrias. "Vamos ver o que Ferroada pode fazer", disse Frodo, entregando a estrela de cristal a Sam e instando-o a ser o vigia. Frodo atacou a teia com a lâmina azulada, que cortou os fios grossos com eficiência surpreendente, rasgando a teia como uma foice corta a grama. Golpe a golpe, desmantelou a barreira até que, finalmente, a parte superior ficou solta e balançando, permitindo que pudessem continuar. "A passagem, Sam!" gritou Frodo com nova energia, correndo para a frente com uma alegria alucinada. O ar fora do túnel, ainda que opressivo, parecia uma manhã clara de esperança renovada para os olhos dos hobbits. Sam correu atrás do amigo, inquieto e sempre olhando para trás, temendo ver aqueles olhos pavorosos surgirem em perseguição. Desconheciam, porém, a verdadeira astúcia de Laracna, uma criatura maligna que habitava aquele lugar por eras incontáveis. Descrita como uma aranha de tamanho descomunal, seus ancestrais eram temidos em tempos remotos e lendários. Laracna, a última descendente de Ungoliant, movia-se furtivamente em seu covil, movida pela fome constante e pelo desejo de morte. Laracna, um pesadelo vivente e antiga filha de Ungoliant, sentia a insaciável fome por carne e medo. Seus descendentes tinham se espalhado por toda a Terra-média, mas nenhuma se comparava à devoradora solitária que residia nas profundezas das Efelduath, uma ameaça sempre presente na fortaleza sombria de Dol Guldur. Gollum, o trágico e distorcido Sméagol, conhecera essa horridez há anos. Em dias passados, ele se prostrara diante dela como um servo humilde diante de uma deidade macabra, e a escuridão de seu domínio maligno o acompanhara em todos os seus caminhos, isolando-o da luz e do arrependimento. Prometera-lhe comida, tentando manter uma barganha impossível com aquela criatura abissal. Laracna, contudo, não se importava com alianças, anéis ou torres. Sua existência resumia-se ao deleite cruel da morte e à manutenção de sua fome insaciável, desejando apenas se alimentar até que a própria escuridão não pudesse mais contê-la. Enquanto o poder de Sauron se expandia e a luz diminuía, ela permanecia no seu covil, fome crescente e olhos voltados para qualquer presa que se aventurasse perto de sua toca. Sauron estava ciente de sua presença e favorecia a ideia de uma guarda tão temível protegendo a passagem para suas terras. Se Laracna capturasse alguns de seus orques, pouco lhe importava. Eles eram abundantes e facilmente substituíveis. De tempos em tempos, ele até enviava prisioneiros a ela, deleitando-se com a ideia de suas torturas. No entanto, Samwise Gamgee desconhecia esses detalhes sombrios. Tudo o que sabia era do medo crescente em seu peito, uma ameaça invisível que pesava em seus ombros e tornava sua corrida difícil, seus pés pesados como chumbo. Frodo estava adiante, inconsciente da ameaça traiçoeira que se movia sorrateiramente, uma aranha colossal e hedionda, deixando para trás um cheiro fétido e medo palpável. Com sua espada acendendo-se em uma chama azul, sinal de orques por perto e uma janela vermelha brilhando ao longe na torre, Sam sentiu o peso do desânimo. No entanto, ele não se deixou paralisar. Instintivamente, agarrou o frasco de Galadriel, escondendo sua luz e tentando alcançar Frodo, que corajosamente avançava, sem suspeitar do perigo mortal. A tensão era palpável na atmosfera densa e sombria. Os olhos da criatura brilhavam com um propósito sombrio, sem um traço de remorso. Esses mesmos olhos que Sam julgava terem sido derrotados, agora reluziam com uma luz cruel, ressaltados pela cabeça protuberante do ser monstruoso. Ele ostentava chifres imensos, e atrás do seu curto pescoço em forma de haste, havia um corpo colossal e inchado que pendia entre as pernas como um vasto saco entumecido. O tronco negro era manchado com marcas lívidas, enquanto a barriga, em contraste, era clara e translúcida, exalando um cheiro pútrido.
Suas pernas curvadas contavam com grandes juntas nodosas e eram cobertas de pelos eriçados como espinhos de aço, cada extremidade adornada por garras afiadas. Emergindo da abertura superior de sua toca, a entidade se movia com uma velocidade apavorante, alternando entre correr sobre suas pernas rangentes e saltar repentinamente. Ela logo se colocou entre Sam e seu mestre. Sem dirigir a menor atenção a Sam, que carregava a luz que a afugentava, Laracna estava focada em Frodo, que, desprovido de seu frasco de luz, corria descuidadamente pela trilha, inconsciente do perigo iminente. Frodo movia-se rapidamente, mas a monstruosa criatura era ainda mais rápida. Em poucos saltos poderia capturá-lo. Sam, num ato desesperado, gritou com toda a força que seus pulmões ainda guardavam. Entretanto, seu grito foi abruptamente interrompido. Uma mão pegajosa tapou-lhe a boca, enquanto outra o prendia pelo pescoço e algo se enrolava ao redor de sua perna. Surpreendido, ele caiu nos braços do agressor. Gollum chiou em seu ouvido com um tom de triunfo e escárnio, afirmando que finalmente haviam pegado o hobbit malvado. Declarou que ficariam com Sam enquanto Laracna se ocupava do outro. Gollum prometeu que não machucaria o mestre de jeito nenhum, mas Sam, o hobbit nojento e malvado, estava agora em suas garras. A traição e o desespero imbuíram Sam de uma força inesperada, além de qualquer coisa que Gollum esperava do hobbit que subestimara como parvo e estúpido. Com uma agilidade surpreendente, Sam conseguiu se livrar das garras que tapavam sua boca e se lançou para a frente, tentando escapar do aperto no pescoço. Ele ainda segurava a espada na mão direita, enquanto o braço esquerdo portava o cajado de Faramir. Em um movimento desesperado, Sam tentou apunhalar seu atacante, mas Gollum, rápido como sempre, conseguiu segurar o pulso do hobbit. Os dedos de Gollum, tão fortes quanto um torno, forçaram a mão de Sam para baixo, até que ele, com um grito de dor, largou a espada, que caiu com um som metálico. A outra mão de Gollum ainda pressionava cruelmente o pescoço de Sam. Num último e desesperado truque, Sam firmou os pés no chão e, com toda a força que possuía, se jogou para trás, desequilibrando Gollum, que caiu, recebendo o peso de Sam sobre o estômago. O chiado agudo que Gollum soltou permitiu a Sam um breve instante de liberdade. Ele se desvencilhou e ficou de pé, agarrando o cajado com a mão esquerda e desferindo um golpe certeiro sobre o braço estendido de Gollum. Com um grito de dor, Gollum soltou o braço de Sam. Sam então agiu rapidamente, sem dar tempo ao adversário para se recuperar. Pegou a espada do chão e a ergueu, pronto para um novo ataque. Gollum, percebendo o perigo, soltou um grito fino e deu um grande salto para o lado, fugindo na direção do túnel com uma velocidade impressionante. Sam, movido por uma raiva cega, correu atrás dele, mas Gollum desapareceu na escuridão antes que Sam pudesse alcançá-lo. Ao sentir o odor nauseante e ver o buraco escuro à sua frente, a mente de Sam foi invadida pela preocupação com Frodo e o monstro à sua espreita. Ele girou sobre os calcanhares e correu desesperadamente pela trilha, clamando pelo seu mestre, mas parecia ser tarde demais. O plano de Gollum, até aquele momento, tinha funcionado perfeitamente. Você escutou mais um episódio de O Bardo Preguiçoso. Se você gostou, deixa o like que nos ajuda bastante. Compartilhe com seus amigos para aumentar ainda mais nossa comunidade de amantes de histórias. Muito obrigado e até a próxima!